Muito bom, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, uma boa noite a todos vocês. Já estamos começando a TV Ágape, a TV da sua família. Se ajeita aí, já aproveita, dá o like de cara, compartilha aí para os seus amigos, para os seus parentes, para os grupos de WhatsApp. Vamos alcançar mais vidas. O intuito desse programa, além de abençoar você, é alcançar mais pessoas. Pensa num programa bom. O programa de hoje está especial, os quadros aqui imperdíveis. Então, nós já vamos para o primeiro quadro, o nosso podcast. Muito bom, meus irmãos, nós estamos aqui no nosso podcast Ágape. Esse quadro, você já está acostumado, toda semana a gente recebe aqui um convidado especial para falar da Bíblia ou de algum tema do momento. E hoje eu tenho aqui a honra e o privilégio de receber minha amiga e irmã em Cristo, diaconisa Luciana. Hoje nós iremos bater um papo sobre um texto da Bíblia que certamente vai nos edificar. Vou cumprimentar aqui a minha convidada e deixar também que ela cumprimente vocês. Diaconisa, obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer ter você aqui. Você que é uma exímia pregadora e conhecedora da palavra. Tenho certeza que vai nos edificar aqui hoje. Cumprimento o pessoal para a gente dar início. Boa noite, pastor. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, né? E juntos vamos aprender mais um pouco da palavra de Deus. Muito bom. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre o Salmo de número 92. Nós iremos aprender um pouquinho sobre esse Salmo tão maravilhoso. Eu quero ler para vocês e depois a Luciana vai expor para nós esse Salmo. O Salmo 92 diz assim: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com solenidade de harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. O inepto não compreende e o estulto não percebe isso. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante, serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, é o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como o boi selvagem e derrama sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, e plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice, ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Vamos dar início aqui a esse salmo, só uma introduçãozinha para a Lu já começar. A gente sabe que salmos, na verdade, são canções, louvores que eram entoados no Velho Testamento. E salmo também não tem capítulo, salmo é número. Então aqui vamos falar sobre o salmo de número 92. Luciana, nós sabemos que o salmo, geralmente, a Bíblia diz quem é o autor e também qual é o contexto que o salmo foi escrito, né? Existe salmo de oração, salmo de romaria, salmo de agradecimento. Esse salmo aqui, qual que seria o contexto dele para a gente já aprender a fundo o que esse salmo quer dizer? Então, pastor, esse salmo, ele é um salmo de louvor e especificamente um louvor de gratidão. Né? Era um salmo que era entoado no sábado, na celebração do povo de Israel, né, onde havia uma aliança que Deus havia determinado ao povo, né? 6 dias vocês vão trabalhar, mas no 7º dia vocês vão descansar, vão deixar a terra descansar, para que vocês renovem as suas forças. Então, 6 dias o povo cuidava da sua lavoura, do seu gado, comprava, vendia, mas no 7º dia, que era o sábado, eles tiravam para adorar o Senhor. Então, esse salmo era entoado nessa celebração de adoração, né, onde o povo estava tendo a comunhão com o Senhor, a comunhão uns com os outros, e ali eles adoravam o Senhor com esse salmo. E uma coisa interessante, Luciana, a gente sabe que o sábado, a guarda do sábado, não é no literal. Era o Senhor nos ensinando
a ter um tempo de descanso, tanto para a gente, principalmente para Deus, e nada tão pontual como os dias de hoje, porque a gente vive num mundo tão corrido, né, Luciana? Hoje a gente tem uma dificuldade enorme de parar para ouvir Deus, de parar para cuidar da nossa vida, parar para cuidar da nossa família. Então, este salmo, já no início aqui, ele já nos ensina isso, a gente a ter um tempo para parar e ouvir aquilo que Deus tem para falar, né, Luciana? Então, é muito importante isso, que é tão difícil parar, não é isso? Nessa correria do dia a dia hoje. Sim, pastor, eu acho que esse é o maior dos desafios que nós enfrentamos hoje. Saber discernir o tempo de trabalhar, o tempo de granjear, o tempo de correr e o tempo de descansar, de estar com a família, de estar com Deus, de estar com a gente mesmo, seja cuidando da saúde física, emocional. Eu até gosto muito da oração de Moisés, no Salmo 90, versículo 12. Ele diz no versículo 12 o seguinte: ensina-me a contar os meus dias, de maneira que eu alcance um coração sábio. Eu acho que essa deve ser a nossa oração nesses dias, pedir a Deus que nos dê essa sabedoria, de tirar o tempo de trabalhar, de correr atrás daquilo que a gente almeja, mas também o tempo do descanso e da comunhão com o Senhor. Uma vez eu li um livro, Luciana, que chama Senhor, me ensina a parar. Esse livro... Que livro maravilhoso, é um livro pastoral também, que ele nos ensina, porque se a gente não vigiar, a gente trabalha tanto na obra do Senhor que se esquece de servir o Senhor, que é o dono da obra. Verdade. Né? Ô Lu, agora vamos lá para a segunda pergunta em cima desse salmo. Esse salmo aqui é um salmo que nos ensina o quê? A louvar a Deus, agradecer o Senhor, porque os salmos são divididos em várias categorias. Esse salmo aqui a gente pode dividir ele como? Então, como eu disse no início, ele é um salmo de louvor que nos ensina a fazer um louvor de gratidão ao Senhor. Né? O salmista ele começa dizendo: é muito bom louvar o Senhor de dia, à noite, render graças ao Senhor pelo que Ele tem feito, porque grandes são as maravilhas dele. E eu acho interessante que ele fala o seguinte, que apenas alguém louco não consegue perceber os feitos e as maravilhas do Senhor. Porque se a gente for olhar, pastor, as maravilhas do Senhor nos cerca o tempo todo. Só que na nossa correria, como a gente já disse aqui no início, a gente às vezes não consegue perceber esse cuidado do Senhor. E pegando aqui o outro salmo, 2 salmos de Davi, que é o Salmo 40, no versículo 5, ele fala assim: Senhor, muitas são as suas maravilhas. São tão grandes o que o Senhor tem feito por mim que se eu quiser contar, enumerar, eu não vou conseguir, porque são muitas. Então, eu trago uma frase comigo que Deus me falou uma vez, que a minha ganância em querer mais não pode gerar em mim a ingratidão de não reconhecer o que Deus já tem feito. Verdade. Porque muitas das vezes nós queremos sempre mais e às vezes nós não paramos para olhar para trás com um olhar de gratidão para ver o quanto o Senhor já fez por nós, o quanto o Senhor já foi bondoso com nós. Porque uma coisa é certa, pastor, a vida pode não estar como eu quero. Algumas áreas da minha vida, seja sonhos, família, pode não estar do jeito que eu quero, mas se eu olhar para trás, também já não vai estar mais como antes. Verdade. Eu estou evoluindo, eu estou conquistando, Deus está me ajudando, Deus está me levando a outros níveis. Então, a gente precisa reconhecer isso, o quanto o Senhor tem sido generoso com a gente e quantas são o cuidado que Ele tem tido conosco. Então, este salmo aqui é um salmo de louvor e agradecimento ao Senhor. Ô Lu, olha, eu te falei que o tempo voa, olha lá. Aqui no verso 12, ele faz uma comparação dos justos como 2 árvores. Aqui, ó, os justos, porém, florescerão como a palmeira e crescerão como cedros do Líbano, pois estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos pátios do nosso Deus, e mesmo na velhice produzirão frutos e continuarão verdejantes e cheios de vida. Por que ele faz essa comparação entre o cedro e a palmeira? Então, pastor, a gente aprende muito com essa comparação, porque nós vivemos a geração do imediatismo.
Nós queremos tudo para ontem, nós queremos logo mostrar resultados, viver resultados, mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, não apenas nesse salmo, mas em outros versículos, nós aprendemos que Deus trabalha com, como nós podemos dizer, com etapas. Né? O cedro do Líbano e a palmeira são duas árvores muito particulares, de crescimento externo. Elas demoram muito a evidenciar, porque durante de 3 a 4 anos, tanto o cedro como a palmeira, eles não vão crescer para cima, eles vão crescer as suas raízes. Sim. As suas raízes vão aprofundar na terra, vai procurar o mais profundo ali onde há lençóis freáticos de água. E quem passar perto dessas duas árvores vai olhar e vai falar assim, nossa, não vai crescer, não vai dar em nada. Só que enquanto isso, elas estão aprofundando as raízes dela. E aí é que está o segredo. Porque quando elas crescem, um exemplo, são árvores que não dependem de fatores externos como sol, chuva. São árvores que passando por tempestades, por chuvas muito fortes, elas vão permanecer de pé, elas não vão ser derrubadas. Dificilmente você consegue arrancar uma palmeira e um cedro. Então, essa deve ser a nossa preocupação, pastor. E não apenas mostrar resultados, imediatismo, mas nós precisamos estabelecer as nossas raízes, aprofundar nossas raízes no Senhor, buscar ser pessoas que têm conteúdo, porque às vezes nós estamos numa geração muito supérflua, muito superficial. E o que Deus tem para nós são coisas profundas. Nós vemos Deus fazer isso com Davi. Davi, por muitos anos, sendo consagrado rei, ele não é rei. Ele está aprofundando suas raízes no Senhor, mas quando ele se tornou rei, ele se tornou o maior rei de Israel. E outro fato interessante, pastor, dessas duas plantas, é que, segundo a botânica, toda árvore, quando ela cresce as suas raízes, que elas chegam nas rochas, essas árvores vão parar de crescer as suas raízes, porque já não tem mais espaço. Sim. Essas duas árvores em especiais, quando elas atingem o mais profundo da terra, do solo, e elas chegam nas rochas, diferente das outras que param de crescer, elas não, elas continuam crescendo e as raízes dela vão abraçando a rocha e vão abraçando a rocha. Então, por isso, elas não serão derrubadas, independente do que acontecer com elas. E aqui, né, nós precisamos ser assim. As nossas raízes precisam estar bem entrelaçadas em Jesus, que é a nossa rocha, porque independente das circunstâncias que nós passarmos, dos problemas que viermos, nós vamos permanecer de pé. Lu, que ensinamento bacana. Um salmo pouco pregado, mas tão rico, né? Sim. Eu quero te agradecer, Luciana, por você ter vindo aqui, ter aberto mão de um tempo e passado essas palavras aqui para nós. Né? Nós aprendemos o contexto do salmo, a descansar no Senhor no sábado. Nós aprendemos que devemos agradecer e louvar o Senhor por tudo que Deus tem feito. Como você mesmo disse, apesar da vida não estar do jeito que eu gostaria, mas está muito melhor do que quando começou. Sim. E sermos como essas duas árvores. E você quer falar mais algumas considerações finais em relação ao salmo, para a gente já concluir? Como ele é um salmo de gratidão, eu só queria terminar com uma pergunta. Se amanhã você amanhecesse com o que você agradeceu hoje, o que você teria? É isso que esse salmo nos ensina, sermos gratos ao Senhor e buscarmos um relacionamento de intimidade, de conhecer quem é o Senhor e de estar sempre agradecendo a Ele, e que nós possamos ser pessoas que não apenas evidenciem resultados, mas que nós venhamos ter raízes, que nós venhamos ter alicerces, porque é isso que vai nos manter de pé, independente das circunstâncias que vier na nossa vida. Amém. Luciana, aperta a minha mão aqui. Quero te agradecer por tudo que você tem feito aqui na igreja, pela maneira que você deixa Deus te usar, amém, ser uma bênção aqui, amém, juntamente com a sua irmã, a Josiane, dá um abraço nela. Amém, Deus. E muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite e permitindo Deus, em outras oportunidades estaremos amém, aqui. Tá amém. Bom? Boa noite, pessoal. Deus abençoa. Valeu, galera. Quanto ensinamento, hein? Fica aí que tem muita coisa boa aqui na TV Ágape ainda. Próximo quadro. Obrigado, diaconisa Luciana. Meus irmãos, dá o like aí, compartilha. Vamos alcançar mais pessoas. Agora o quadro do meu amigo e irmão em Cristo. Ziltão, qual que é o quadro de hoje? Bom, meus amigos, hoje no Cantando a Palavra nós iremos iniciar um pequeno estudo sobre como responder de forma adequada à adoração e ao louvor. Durante as análises das canções que nós estávamos aprendendo
o que nós estávamos cantando à igreja, identificamos a necessidade de como que se responde àquilo que se canta e àquilo que está sendo ministrado a nós. Então, o primeiro ponto que nós temos que entender é que o assunto adoração, ele não é apenas para músicos ou para cantores, ele é para a igreja, ele é para quem é a habitação do Espírito Santo e para aquele que é filho de Deus. Nós fomos ensinados que o músico é quem lidera a adoração e que ele deveria saber tudo sobre a adoração. Mas a verdade é que a adoração é algo que o corpo faz para podermos exaltar a glória de Deus. Existe um aspecto individual no sacerdócio que é Mateus 6,6, quando nós entramos no quarto, mas existe o aspecto coletivo, que é quando nós nos reunimos e adoramos a Deus. A adoração, ela nos foi ensinada como um estilo de vida. Assim como você opta por deixar de ser sedentário para se tornar uma pessoa mais atlética, uma pessoa mais fitness, mas a verdade é que a adoração, de uma forma muito simples, é uma resposta que nós damos. Como assim uma resposta? A adoração é uma resposta que nós damos a quem é Deus, à sua glória e ao seu louvor. A adoração é o tributo a Deus por quem Ele é. O louvor é cantarmos os seus grandes feitos. A adoração não é música, porém a música é a ferramenta que Deus utiliza para nós adorarmos a Deus. Então, o conceito correto que nós devemos nos apegar ao que fazemos aqui é o quê? A resposta que nós estamos gerando. E o que nós temos feito diariamente? Iremos meditar no Salmo 63. O Salmo 63, versículo 2, vai dizer o seguinte: recordo-me dos dias em que te contemplei no santuário, para me embeber do teu poder e da tua glória. Contemplamento, contemplação. O que é isso? É quando nós admiramos algo, é quando nós estamos de frente a algo e começamos a absorver os detalhes daquilo. Então, meus amigos, nós não seremos uma igreja que entende o que é adoração se nós não entender o que nós estamos contemplando. O verso 3, o versículo 63 vai nos dizer o seguinte: o seu amor é melhor do que a vida. Quando no versículo 3 do Salmo 63 vai dizer o seguinte: o seu amor é melhor que a vida. Então olha só, recordo-me dos dias em que te contemplei no santuário, para me encher do teu poder e da tua glória. E então ele entendeu que o seu amor é melhor que a vida. Então, meus irmãos, nós entendemos que a contemplação, ela nos traz uma revelação. Ele contemplou a Deus para se encher do seu poder. A revelação foi: quem contempla é cheio do poder. E a resposta que ele teve foi que o seu amor é melhor do que a vida. E ele vai dar continuidade no versículo, que é onde ele diz o seguinte: o seu amor é melhor que a vida e por isso os meus lábios te louvam. Então, aqui nós entendemos um padrão de Deus. Ele contemplou o seu poder e glória, teve revelação que o amor de Deus era melhor que a vida e isso gerou nele uma resposta, que é o louvor, que no original significa um grito de júbilo. Se eu te chamar hoje para louvar a Deus, lendo essa passagem, o seu amor é melhor que a vida, e por isso meus lábios te louvam, aqui a nossa resposta à contemplação seria um grito, seria quando a igreja em corpo começa a gritar: aleluia, glória a Deus. Esse grito é uma resposta à contemplação e um louvor àquilo que ele contemplou. No versículo 7 do Salmo 63, nós vemos que esse padrão se repete. Porque tem sido meu auxílio, eu grito de júbilo. A revelação, ele é meu auxílio. Cantar, resposta. Ah, mas todos precisam cantar? Sim. Essa resposta não é para cantores, essa resposta é para quem é filho. Apocalipse 7 vai nos dizer o seguinte, no versículo 11 e 12. Todos os anjos que se encontravam em pé ao redor do trono dos anciões e dos 4 seres viventes prostraram-se diante do trono com o rosto em terra, adoraram a Deus exclamando: amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, sejam o nosso Deus para todo o sempre. Amém. Aqui nós temos mais uma resposta do que fazemos quando a revelação de quem Deus é. Nós nos prostramos e dizemos. Então olha só, gritos de júbilos, cantar, nos prostrar, falar, tudo isso é uma resposta de quem nós temos observado. Tudo isso vem como uma revelação daquilo que Deus é.
Então isso é o começo de algo que nós poderemos gerar agora dentro do corpo da igreja como algo poderoso. Começar a contemplar a Deus para termos revelação, para gerarmos uma resposta como igreja. Então, meus queridos, hoje nós iremos focar nisso. Como eu vou adorar a Deus? Não é apenas saber a letra da canção. Você vai chegar dias aqui na igreja, a música não vai lhe fazer sentido, ela não vai ser conhecida. Mas se você contemplar aquele que está sendo adorado, algo vai ser revelado para você, dentro de você, e você terá disposição para o adorar. Por quê? Porque a contemplação gera revelação, e a revelação gera resposta. E a nossa adoração a Deus é uma resposta àquilo que nós fomos criados. Nós não fomos criados para cantar, nós não fomos criados para trabalhar, nós não fomos criados para lutar as nossas guerras. Nós fomos criados para amar, adorar a Deus, o contemplar e receber a revelação de quem Ele é e como resposta o adorar. Porque nós não o adoramos pelo que Ele faz, nós o adoramos pelo que Ele é. É com o Senhor, pastorzão? Esse foi o último quadro aí do meu irmão Zilton. Quadro bacana, hoje tivemos o encerramento. Semana que vem o Zilton com um quadro novo. Vamos para a agenda da igreja, para você conferir os dias de culto, para você vir aqui. Pessoal, quero passar para você a agenda da igreja, vou te mostrar aqui todos os cultos para você ficar por dentro. Nós começamos aqui na segunda-feira, o culto de oração, às 19h30, a gente ora, paga um preço pela igreja, é um culto pilar aqui. Toda terça e quinta nós temos os cultos dos lares. Quando você quiser um culto na sua casa, pode agendar. Temos uma equipe aqui bem preparada para levar o evangelho até seu lar ou na vida de alguém que você conhece. Quarta-feira, culto da vitória. Nesse culto nós sempre damos a oportunidade dos pregadores da igreja e, por sinal, temos aqui exímios pregadores e pregadoras. Nesse culto da vitória temos um clamor pelas causas impossíveis. 19h30, te aguardo. Quinta-feira, a TV Ágape, que você está nos assistindo, 21 horas no YouTube. Toda quinta-feira esse programa tem falado muito com você. Sexta-feira, culto da palavra, culto de doutrina, culto de ensinamento, onde nós estudamos um capítulo da Bíblia, ou um personagem. Eu mesmo que ministro nesse culto. Eu só não prego esse culto o dia que eu não estou aqui. No sábado nós temos 2 cultos. Temos o culto dos adolescentes, às 17 horas, para você ensinar o seu filho desde novinho o caminho da igreja. E às 19h30, culto dos jovens, culto da mocidade. Os jovens se reúnem aqui e é uma bênção só. Domingo, 9 horas da manhã, a nossa escola bíblica, onde nós nos aprofundamos mais num tema, num livro da Bíblia, numa carta. É onde a gente cresce mesmo espiritualmente falando nas Escrituras. Porque a gente separa um tempo maior, né? E domingo à noite, culto da família, onde nós celebramos ao Senhor, ouvimos uma palavra de esperança e colocamos a nossa semana nas mãos do Senhor. Aqui a agenda da igreja, não esquecendo que nós temos um programa de rádio, às 14 horas, na Rádio Cultura, é só você sintonizar lá. Essa é a agenda da igreja, aguardo você, Deus te abençoe, forte abraço. Espero que você esteja gostando, te falei que o programa hoje está uma bênção. Dá o like aí, compartilha, quanto mais vidas a gente alcançar, melhor. Agora o quadro da nossa irmã Adriana. Olá, meus amigos, cumprimento vocês com a paz do Senhor. Hoje eu estou aqui mais uma vez com o quadro Personagens e Passagens Esquecidos. E hoje eu separei 2 personagens que são muito importantes ali, principalmente na história do Novo Testamento, que são citados algumas vezes por Paulo e que são de extremas lições, né, para as nossas vidas. Priscila e Áquila, não sei se você já ouviu falar sobre eles, mas não existe um texto que fale exatamente sobre algo que eles fizeram, grandes feitos, né? Como Paulo, como Pedro, como Jesus, né? Mas ali existem lições que precisam ser extraídas. Abra sua Bíblia em Atos 18, nós vamos ler do versículo 1 ao 3 e depois nós vamos ler outros versículos separados mais à frente. A palavra de Deus fala assim: algum tempo depois, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália, com sua esposa Priscila, depois que Cláudio César expulsou todos os judeus de Roma. Paulo, então, foi morar e trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas como ele.
Então, aqui nós temos algumas informações sobre eles. Quais são? Era um casal, vieram também ali de uma perseguição para aquele lugar e eles trabalhavam no mesmo ramo que Paulo. Então, essas são as informações que a Bíblia relata sobre eles. Mais para frente, no versículo, especificamente, ainda no mesmo capítulo, no versículo 18 ao 19, fala assim: Paulo ainda permaneceu em Corinto por algum tempo. Então se despediu dos irmãos e foi a Cencreia, onde raspou a cabeça de acordo com o costume judaico para marcar o fim de um voto. Em seguida, partiu de navio para a Síria, levando consigo Priscila e Áquila. Pode ser só até o 18. Depois, aqui no versículo 19, vai dizer que eles chegaram em Éfeso e ali Paulo seguiu jornada e eles ficaram ali num tempo, né, e tudo mais. Bem, coisas importantes para se falar sobre a vida desse casal. O primeiro ponto, eles eram um casal que acompanhavam Paulo. Você pode perceber ali que eles deixaram aquela vida que eles tinham em Corinto e foram com ele para Éfeso. E ali, eles começaram ali uma jornada cristã. Não se sabe ao certo quando foi que eles se converteram, mas só o fato deles acompanharem Paulo, incentivarem ele no seu ministério, você vê que, de fato, era um casal muito abençoado. Se você pegar do versículo agora, lá no capítulo 18, do versículo 24 até o 28, nós vamos conhecer a história de Apolo. E eu acredito que aqui é um dos grandes pontos sobre a vida desse casal, porque eles foram de extrema importância na vida de Apolo. Olha o que a Bíblia fala. Enquanto isso, chegou a Éfeso, vindo de Alexandria, no Egito, um judeu chamado Apolo. Era um orador eloquente, que conhecia bem as Escrituras. Tinha sido instruído no caminho do Senhor e ensinava a respeito de Jesus com profundo entusiasmo e exatidão, embora só conhecesse o batismo de João. Quando ouviram falar corajosamente na sinagoga, Priscila e Áquila o chamaram de lado e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Apolo queria percorrer a Acaia, os irmãos de Éfeso o incentivaram. Escreveram uma carta aos discípulos de lá, pedindo que o recebessem bem. Ao chegar, foi de grande ajuda àqueles que pela graça haviam crido, pois em debates públicos refutava os judeus com fortes argumentos. Usando as Escrituras, demonstrava-lhes que Jesus é o Cristo. Então, a gente vê aqui a história deles, né? Eles estavam ali em Éfeso e chegou ali Apolo, falando bem sobre as Escrituras, né? De forma eloquente, de forma constante, falando sobre as Escrituras. Só que ele só conhecia o batismo de João. O que eu mais acho legal da atitude de Priscila e Áquila é que eles chegam de lado, eles não expõem ali Apolo, eles não humilham Apolo, eles ensinam para ele algumas coisas sobre o Evangelho ali no cantinho, escondido, sem querer se mostrar, sem querer aparecer, de forma humilde, para que ele aprendesse, né, de fato, com exatidão sobre o Evangelho, sobre quem Jesus Cristo era, para que ele continuasse a pregar com tamanha eloquência e sabendo, né, da profundidade verdadeira aí do Evangelho. E a palavra fala ainda que eles não só ajudaram ele nessa questão, como também recomendaram ele, né? E ele foi de grande valia para aquele povo aonde ele foi enviado. E ele passou a pregar que Jesus era o Cristo. Então, o reino aí teve grande privilégio nisso, né? Grandes ganhos, acredito eu. Então, você percebe aí que eles eram um casal cuidadoso, né? Foram cuidadosos com Apolo. Outro ponto sobre eles é que em 1 Coríntios 16, 19 fala assim: as igrejas aqui na província da Ásia enviam saudações ao Senhor. Também o saúdam Áquila e Priscila e todos da igreja que se reúne na casa deles. Ou seja, eles eram hospitaleiros, além disso tudo. Romanos 16, 3 cita eles novamente, que fala: deem minhas saudações a Priscila e Áquila, meus colaboradores do serviço de Cristo Jesus. 2 Timóteo 4, 19, envie minhas saudações a Priscila e Áquila e a família. Então, assim, nós percebemos que eles foram citados várias vezes, né, em alguns versículos isolados ali da Bíblia, mas sempre recebendo, sempre ajudando, sempre auxiliando, sempre sendo úteis no reino de Deus. Então, quais lições que nós podemos extrair sobre a vida desse casal tão abençoado? Primeiro ponto, uma lição para os casais. Todas as vezes que eles são apresentados juntos, como um casal, servindo como um casal. Então, olha que lição valiosa
eles podem nos ensinar, né? Ensinar para aqueles que também têm aí seus relacionamentos, servir juntos, né? Eles eram sempre lembrados dessa maneira. Então, fica aí uma grande lição para os casais que servem também, para que continuem servindo e sendo referência nesse sentido. Segundo ponto, dispostos às missões. Você pode ver que eles abandonaram ali a venda, né, das tendas, né, assim como Paulo, e foram acompanhá-lo, foram servir, né, foram abrir as portas das casas, né, da casa deles, e estavam dispostos, de fato, a ajudar. Terceiro ponto, que eu acredito que seja um dos pontos mais importantes, como eu falei brevemente, zelo com os irmãos na fé. Eles tiveram cuidado ao explicar para Apolo sobre o Evangelho, depois eles tiveram o carinho de recomendá-lo, de indicá-lo para um lugar para que ele continuasse fazendo a obra, deram crédito para Apolo, né? Não humilharam, não menosprezaram, mas ensinaram de forma individual ali para ele, e depois ainda recomendaram ele, trazendo grandes ganhos aí para o reino. Eram financiadores do reino, né? Hospitaleiros e, por fim, sempre lembrados na Bíblia. Diversas partes da Bíblia, e como eu disse, em Timóteo, em Romanos, em Coríntios, em Atos, Paulo cita esse casal. Então você pode ver que, de fato, era um casal muito querido. E isso me faz te perguntar, quando os grandes missionários, líderes, pastores falam sobre você, lembram de você, como eles lembram sobre você? O que eles falam sobre você? Que nós possamos pegar o exemplo aqui de Priscila e Áquila e tomar para nós, né? Que nós sejamos assim, zelosos com os nossos irmãos, hospitaleiros, que nós sejamos pessoas dispostas a trabalhar no reino, a financiar o reino, a abrir as nossas casas, porque é disso que o reino de Deus precisa. Então é isso, espero que tenha falado com você, que tenha sido um bom exemplo. São personagens aí que não são muito comentados, mas que, como eu disse, têm grandes lições para nos agregar. E é isso, fica com Deus e até a próxima. Obrigado, Adrila. Pessoal, agora chegou um momento especial, o momento da palavra. Se ajeita aí, Deus vai falar contigo. Meus irmãos, vamos dar sequência à palavra sobre a vida de Zaqueu. Estamos quase encerrando. Vamos lá, Evangelho de Lucas, capítulo 19, diz assim: entrando Jesus em Jericó, ele atravessava a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, ou chefe dos publicanos, e rico, ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. E então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali Jesus havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu Jesus com alegria. E todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse a Jesus: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado, eu vou restituir 4 vezes mais. E então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque este também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. Nós estamos quase concluindo essa mensagem sobre a história de Zaqueu. No último programa, nós aprendemos que Zaqueu, apesar de ter tanta coisa que a sociedade almeja, havia uma infelicidade dentro dele. E eu sei porque ele queria ver Jesus, porque nenhuma conquista externa pode tirar Jesus de dentro de nós, pode tapar o lugar de Jesus. Jesus não veio para nos completar, Jesus, ele é tudo em nós, tudo em nós. E Zaqueu havia conquistado tanta coisa, mas o principal ele não tinha. Mas para ele ver Jesus, ele tinha 2 dificuldades. Primeiro, que ele era baixinho, e segundo, havia uma grande multidão. E eu disse que tem hora que na busca do nosso objetivo e na busca de querer ver Jesus, sempre vai nos faltar alguma coisa. Faltava nele tamanho. E sempre terão muitas coisas nas nossas frentes. Na nossa frente, na vida dele, era uma multidão. Ou seja, sempre vai faltar algo e sempre teremos problemas demais em nossa frente. E se você parar por causa disso, você nunca vai conseguir nada. Mas Zaqueu, mesmo diante desses problemas, ele toma uma atitude, ele faz alguma coisa. Ele fala: não, eu quero ver Jesus, custe o que custar.
Então ele vai fazer aquilo que nós devemos que fazer. Nós temos que tomar uma atitude, irmãos. Tem gente me ouvindo agora que por causa de um problema ou porque lhe falta algo, ele estacionou na vida. Não, vamos fazer alguma coisa, porque quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. O que Zaqueu faz? É mesmo que ele vai correr adiante e vai subir em cima de um sicômoro, que é uma parreira brava, uma árvore não tão alta, porém cheio de folhas. Zaqueu, ele pensa, eu vou ficar aqui escondidinho, quando Jesus passar eu vou ver ele e ele não me vê. Mas o interessante é que Zaqueu corre e sobe numa árvore. Na cultura judaica, um homem adulto não corria, mas Zaqueu não está nem aí com opinião pública. Ele sobe numa árvore, ele não está nem preocupado com aquilo que as pessoas vão falar ou deixar de falar, porque quando você quer algo na sua vida, se você ficar preocupado com opinião alheia, você nunca faz nada. Ah, mas se eu for para a igreja, o que eles vão falar? Mas se eu fizer isso, o que eles vão... Irmão, se você for preocupado, tudo que vão falar de você, se você fizer, eles vão falar. Se você não fizer, eles falam do mesmo jeito. Não coloque a sua vida na opinião dos outros, senão você nunca vai romper. E quando Zaqueu sobe naquela árvore, escondidinho no meio das folhas, Jesus vai passar naquele lugar, justamente aonde Zaqueu estava, ele vai olhar para o alto e vai dizer, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Jesus fala com o pecador, aquele homem que era excluído pela sociedade por causa da sua profissão. Zaqueu queria ver Jesus, mas foi Jesus que viu ele primeiro. Você acha que você quer ver Jesus? Rapaz, é Jesus que quer te ver, é Jesus que quer ter um relacionamento contigo. Então vamos aplicar algumas coisinhas aqui. Primeiro, irmãos, não há ninguém tão pecador que a graça de Deus não alcance. Zaqueu, aos olhos dos judeus, não era nem mais filho de Abraão. Filho de Abraão significa alguém que tem direito às promessas por ser filho na fé de Abraão. Só que um publicano, na mente deles, era a mesma coisa que um gentil. Zaqueu não tinha salvação aos olhos dos judeus, mas não há ninguém tão pecador que a graça de Deus não alcance. Talvez você olhe para a sua vida e fale, será que tem salvação para mim? Será que Deus ainda me ama? Eu já fiz tanta coisa errada, eu já pequei tanto, eu já fiz tanta besteira, mas querido, não há ninguém tão pecador que a graça de Deus não alcance. Ele quer salvar você, é só você tomar uma atitude, é só você querer vê-lo, não importa os seus pecados, o seu passado, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Isaías capítulo 1, verso 18 vai dizer que ainda que os nossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão mais alvos do que a lã. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, ele vai se tornar alvo como a neve. Ou seja, não há pecado que o Senhor não possa perdoar. Uma outra coisa que a gente aprende aqui, quando Jesus encontra Zaqueu naquela árvore, no meio das folhagens, não há lugar tão alto ou tão escondido que os olhos de Jesus não possam nos ver. Ai, irmãos, os olhos de Jesus nos contemplam em qualquer lugar. Os olhos de Jesus nos enxergam, não importa o lugar que você está. Em Lucas capítulo 13, conta a história de uma mulher que estava encurvada dentro da sinagoga, e a sinagoga era dividida entre o pátio dos homens e o pátio das mulheres. O pátio das mulheres ficava lá fora e tinha uma cortina na frente. Quando Jesus sobe naquela tribuna, a Bíblia diz que Jesus viu aquela mulher. Olha, aquela mulher que parecia invisível aos olhos da religião. Ninguém olhava para aquela mulher, mas os olhos de Jesus foi lá no pátio das mulheres, passou pela cortina e disse, mulher, eu estou te vendo, mas eu estou torta, mas eu estou te vendo, ninguém me vê, mas eu estou te vendo. Os olhos de Jesus nos enxerga, mesmo nos lugares mais escondidos. E uma outra coisa que nós aprendemos, Jesus sempre fará por nós mais do que aquilo que a gente fez por ele, porque Zaqueu só queria ver Jesus, só isso. Mas Jesus disse, já que você quis me ver, eu te vi e eu quero ir para a sua casa. Oh, irmãos, se você acha que está fazendo algo para Jesus, muito mais Jesus quer fazer por você. Lembra daquela mulher samaritana? Aquela mulher foi buscar água no poço de Jacó. Jesus, assentado no poço de Jacó, Jesus disse para ela, dai-me de beber.
E ela diz, como sendo tu judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana. E Jesus disse, mulher, se tu soubesses quem é que te pede água, você lhe pediria e ele te daria água viva. Irmão, Jesus pediu para aquela mulher um pouco de água do poço de Jacó, para ela receber uma fonte de vida que ia jorrar para a vida eterna. Faça como Zaqueu hoje, toma uma atitude. Eu não sei qual atitude que você tem que tomar, eu não sei qual árvore que você tem que subir, eu não sei qual loucura, entre aspas, que você tem que fazer para que a sua vida seja mudada. Se você fizer isso por Jesus, muito mais Ele vai fazer por você. A primeira vez, quando eu entrei aqui na igreja evangélica as primeiras vezes, a minha vida estava arrebentada, a minha vida não tinha saída, eu só queria que Jesus me alegrasse. Mas olha o que Jesus fez, tirou a angústia, me alegrou, me deu uma família, me deu filhos e ainda me fez pregador do Evangelho. Logo eu, como Zaqueu, um pecador, mas olha o que Jesus faz. Se você tomar uma atitude hoje, Jesus vai fazer muito mais por você. E para nós já caminharmos para o fim dessa mensagem aqui hoje, Zaqueu não era aceito na religião judaica, porque, repito, o publicano não podia nem participar dos cultos. Se Zaqueu chegasse numa sinagoga ou no templo, os líderes iriam falar, o que você está fazendo aqui? Eu vim cultuar a Deus, aqui você não pode, aqui não cabe publicano não, aqui você não é bem-vindo. Irmãos, Zaqueu não foi aceito nas sinagogas e nem no templo, mas foi aceito por Jesus. Jesus é a glória do templo. Lembra quando Ageu disse assim, que a glória da segunda casa era maior do que a primeira? Ele estava dizendo porque aquele templo que Salomão fez era um templo lindo, que foi destruído. Agora com o novo templo, por que Jesus disse, por que Deus disse que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira? Por dois motivos. Primeiro, porque Jesus, que é o próprio Deus encarnado, iria entrar dentro daquele templo. Ou seja, no velho templo só tinha a Arca da Aliança, que era um símbolo de Jesus. Mas quando tem um novo templo, agora não tem Arca da Aliança, agora é o próprio Jesus. Por isso que a glória da segunda casa é maior do que a primeira, porque no primeiro templo havia a Arca da Aliança, no segundo templo Jesus entrou nele. E a segunda aplicação, porque hoje nós somos o templo de Deus e o Espírito Santo habita em nós. Então a glória de Deus foi para dentro da casa de Zaqueu. Irmãos, então guarda isso aqui para nós encerrarmos. As portas da religião foram fechadas para Zaqueu, mas para ele se abriu uma porta muito maior. Então guarda isso aqui. Tem hora que Deus permite algumas portas se fecharem só para a glória de Deus se revelar na nossa vida. Tem hora que algumas portas se fecham, não é porque é o diabo não, irmão. Tem hora que Deus permite umas portas se fecharem só para a gente receber algo maior, só para a gente receber algo do céu. Talvez eu estou pregando para algumas pessoas agora que algumas portas se fecharam. Você não é mais bem-vindo em algum lugar, alguma porta não quer que você entre, mas querido, mas Deus tem uma porta maior. Deus vai fazer com que essa situação fazer com que você receba algo muito superior. Repito, Zaqueu não era aceito na sinagoga e nem no templo, mas a glória do templo foi para dentro da casa de Zaqueu, e assim vai ser na sua vida também. Deus permite umas portas se fecharem para que algo grande se manifeste em você. Vamos orar? Semana que vem a gente dá sequência a essa palavra. Vamos orar. Senhor, eu quero apresentar cada vida que ouviu essa palavra. Às vezes, como Zaqueu, a gente quer ver Jesus, mas a gente às vezes tem medo de se expor. Mas hoje eu aprendi que Jesus me enxerga primeiro. Os olhos de Jesus enxergam até nos lugares mais escondidos. E não há ninguém tão pecador que a graça do Senhor não possa salvar. E hoje eu aprendi também que Jesus faz por mim muito mais do que aquilo que eu fiz para Ele. E tem hora que Deus permite umas portas se fecharem só para a glória de Deus se manifestar na minha vida. Senhor, vai de encontro a este homem, essa mulher, essa família. Quem sabe estão vivendo momentos de dificuldade, de enfermidade, que o Senhor venha entrar com providência, ó Deus. Essa pessoa que está afastada dos seus caminhos, que o Senhor agora
venha tocar no coração dele, que ele possa se reconciliar. Essa pessoa que nunca te aceitou como único e suficiente Salvador, que elas façam isso agora. Mas eu quero profetizar toda a sorte de bênçãos na vida do seu povo. Muito obrigado por essa palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, assim a gente encerra mais um programa. Muito obrigado pela sua audiência, você que ficou conosco até agora. Não esqueça de dar o like, compartilha aí, tá bom? E permitindo Deus, estaremos aqui semana que vem com mais uma TV Ágape. Deus te abençoe, forte abraço e até a próxima, se o Senhor assim nos permitir. Pai do Senhor, valeu!